pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de Engenharia Química e hoje eu vou estar resolvendo a questão número 31 do ENAD 2017 em parceria com o PET. Bom, então agora eu peço para que você pause o vídeo e leia o exercício. Ok. Para responder essa questão, a gente vai precisar de alguns conhecimentos que são o que é uma função de transferência e o que ela representa, o que é um sistema dinâmico de malha aberta e se a gente consegue chegar na função de transferência que o exercício deu a partir da aplicação da transformada de Laplace na equação diferencial que o exercício também deu. Então, falando um pouco sobre a função de transferência, ela é uma das representações mais importantes quando a gente fala de sistemas dinâmicos lineares de primeira ordem. Então, ela vai dizer como que um sistema, como que a saída de um sistema ela é afetada pela entrada. A nossa entrada ela também pode ser vista como uma perturbação que vai gerar um efeito na nossa saída. Por definição, a função de transferência ela é escrita como a transformada de Laplace de saída dividido pela transformada de Laplace de entrada do meu sistema. Com essa definição, a gente pode dizer que a nossa afirmação 3 que o exercício deu está correta, porque ela diz que a função de transferência ela vai mostrar como que uma perturbação na concentração de entrada do reator vai afetar a concentração dentro e na saída do reator. Falando um pouco sobre sistemas de malha aberta, eles são sistemas em que o controle do meu processo ele vai independer da minha saída, ou seja, vai ser dependente apenas da minha entrada do sistema. Enquanto sistemas de malha fechada, o meu controle de processos ele já vai ser dependente da saída. Para um sistema de malha aberta, a gente pode representar isso em blocos. Então, a gente vai ter uma entrada representada por x de t, uma saída representada por y de t e a minha função de transferência, que como a gente viu antes, ela pode ser definida como a transformada de Laplace da saída dividido pela transformada de Laplace de entrada. Então, a gente observa uma semelhança com a função de transferência que foi dada no nosso exercício. E a gente pode dizer que o nosso exercício tem um sistema de malha aberta, porque o nosso controle do processo ele vai estar dependendo apenas da entrada e não da saída. E além disso, a gente também pode dizer que é um sistema de malha aberta de primeira ordem, porque a nossa equação diferencial fornecida ela é de primeira ordem. Dessa forma, a gente também diz que a afirmação 1 está correta, onde diz que o CSTR tem uma dinâmica em malha aberta de primeira ordem para a variável CA. Ok, agora a gente vai obter a função de transferência a partir da equação diferencial dada no exercício, ou seja, a gente vai verificar se a gente vai conseguir obter a função de transferência que o exercício deu pela nossa equação diferencial. Então, aqui a gente vai partir da nossa equação diferencial e eu vou só modelar ela para chegar num formato genérico de equação de primeira ordem. Então, aqui eu isolo a minha concentração de A, e vou passar ela, isolo não, desculpa, eu coloco ela em evidência e passo para o lado esquerdo da minha equação. Então, aqui eu fiquei com uma função genérica de primeira ordem, que eu tenho uma constante multiplicando a derivada da minha concentração de A com relação ao tempo, mais uma outra constante multiplicando essa concentração de A, que é igual a uma função de t do outro lado da equação, que seria a vazão multiplicando o CA0. Agora eu vou definir duas variáveis muito importantes, que elas são o tal P, que é a constante de tempo de um sistema, e o Kp, que é o ganho estacionário do processo. Essas duas variáveis elas são muito importantes e elas são definidas a partir de uma equação genérica de primeira ordem, de sistema dinâmico linear de primeira ordem. E agora a gente vai ver o que elas representam nos sistemas genéricos. Então, partindo de uma equação diferencial de primeira ordem, em que a gente vai ter uma constante A1 multiplicando dy dt, mais uma constante A0 multiplicando y, é igual a uma constante b multiplicando uma função de t, que é a variável independente.
Então, agora, eu só vou dividir toda a equação pela constante que multiplica y, ou seja, a zero. Dividindo toda a equação, agora eu defino o que significa as minhas variáveis tal P, que eu vi anteriormente, que era o tempo, né, do processo, constante de tempo do sistema, e o meu Kp, que é o ganho estacionário do processo. Então, ele é definido como essa constante A1 dividido pelo A0 e o Kp definido como essa constante P dividida pelo A0. Então, agora eu vou voltar para a minha equação diferencial, dada no início do exercício, e vou definir quem é o meu tal P e quem é o meu Kp. Porque a minha função de transferência que o exercício deu, ela é em função desse tal P e desse Kp, que são essas constantes genéricas que são definidas a partir de qualquer equação diferencial de primeira ordem linear. Tá, então agora voltando para a minha equação diferencial, eu já posso definir quais são as minhas constantes A0, A1 e B. Então aqui o meu volume, né, que é o V, o A1, o meu F mais o VK é igual a zero e o meu F de vazão, que é igual ao B. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na equação genérica, eu vou dividir tudo pelo meu A0. Então, agora eu vou ter o meu CA sozinho ali, igual ficou a equação genérica. E agora eu posso definir, assim como eu fiz na equação genérica, o que é o meu tal P e o que é o meu Kp. Né? Então, o que é a constante de tempo e o que é o meu ganho estacionário do processo. Só por curiosidade, eu posso deixar esse meu tal P e o meu Kp em função do tempo espacial, né? Que é o tal, que é mais comum do que deixar em função da minha vazão e do meu volume, né? Então, eu posso simplesmente multiplicar essas duas frações que eu tenho, tanto de tal P quanto de Kp, por F sobre F, que seria a mesma coisa de eu estar multiplicando por 1. Faço isso, e daí eu vejo que eu posso substituir o meu V sobre F pelo tempo espacial, né? Que é a definição do meu tempo espacial. Isso não vai afetar no meu exercício, mas é só para a gente ter definido o que significam as constantes tal P e Kp que a gente substituiu ali agora há pouco. Tá. Então, agora substituindo essas variáveis no meu sistema, eu vou ter a minha equação diferencial, que vai ter as minhas constantes que estão na minha função de transferência, nessa minha equação diferencial de primeira ordem. Então, agora eu aplico a minha transformada de Laplace em toda essa minha equação. Eu vou usar a definição que a gente tem da transformada de Laplace de uma diferencial, né? Que seria o S, que é o nosso novo domínio, multiplicado pela transformada de Laplace da minha função, menos a minha função em zero. Então, eu só fiz a mesma coisa para o CA, né? Como se CA fosse Y. E ali eu sei também, que o exercício me deu, que CA tomado em zero é igual a zero. Então, eu substituo isso ali na equação. E agora eu vou fazer uma definição muito importante, que é o que o exercício faz. Eu vou pegar e vou dizer que a minha transformada de Laplace de CA, ele vai ser uma função de S, que eu vou chamar de CA também. E eu vou dizer que a minha transformada de Laplace de CA0 vai ser uma função de S, que eu também vou chamar de CA0. Então, eu só substituo isso na equação. Vou colocar em evidência o CA e vou isolar. Vou colocar tudo que é função de S do lado esquerdo e todos os restantes dos termos do lado direito. E eu chego exatamente na função de transferência que o exercício me deu. Com isso, eu posso comprovar que a afirmação 2 está correta, porque a função de transferência do processo ela pode ser obtida utilizando a transformada de Laplace, na qual a função temporal t do domínio original vai se transformar na variável s do domínio de Laplace. Então, como as afirmações 1, 2 e 3 eu comprovei que estavam corretas, a resposta do exercício é a letra E, que é exatamente o que diz no nosso gabarito do ENAD de 2017. Questão 31, resposta E. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Qualquer dúvida você pode entrar em contato.
O PET ele tá tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Telegram, quanto no e-mail.